Oi, pessoal! Vamos corrigir agora a lista 3 de cálculo 1, na nossa terceira semana de cálculo. E o exercício 1, ele pede para a gente calcular o arco, aonde que o arco seno vale meio. Para isso, pessoal, a gente precisa relembrar aquela nossa tabelinha de seno, cosseno e tangente, tá? Então, aqui vem o seno, o cosseno e a tangente. Prof, eu nunca lembro se é seno antes ou cosseno antes. Ó, eu decoro assim, ó. Eu invento coisas pra gente decorar algumas, pra ter gatilho e não errar, né? Gatilho de pensamento. O E, no A, E, I, O, U, o E vem antes do O. Então, é seno e cosseno. Assim que eu decorei. E aqui, pra gente poder fazer essa nossa tabelinha, é só lembrar do rap. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 com raiz menos 1. Aí, ó. Tudo sobre 2 com raiz quadrada aqui. Só que o 1 não, porque a raiz quadrada de 1 é 1. E a tangente, como é que a gente faz para calcular? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, esses aqui a gente pode simplificar, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Então, vai dar 1 sobre raiz de 3. Que a gente racionaliza aqui, ó, com raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo multiplicando, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. A gente não está considerando mais... Opa! A gente não está considerando o sinal positivo ou negativo da raiz, porque a gente está com todo mundo aqui no primeiro quadrante, tá certo? Aqui, ó. E o seno é esse eixo. Aqui é o cosseno, que é esse eixo. Daqui é 0 até 1, que é 0 graus aqui vale 1. E aqui é 0 até 1 também, positivo aqui. Então, todo mundo aqui é positivo, tanto seno como cosseno e também a tangente, ó. A tangente tá aqui. Então, a tangente daqui para cima é positiva e para baixo que ela é negativa. Então, todo mundo aqui no primeiro quadrante é positivo, por isso que a gente não considera sinal positivo ou negativo. Fechou. Então, terminamos. O número dividido por ele mesmo dá 1. E esse aqui a gente pode só cortar o 2 com 2, que fica a raiz de 3. Fechou. Então, agora você vai ver aonde que o arco seno vale meio. O arco seno vale meio em 30. Então, o ângulo que eu estou procurando é 30 graus. Só que ele quer resposta em π radianos. Então, vamos relembrar aqui regrinha de 3. Ó. 30 graus, eu não sei quanto que vale em π radianos. Mas eu sei que 180 equivale a π radianos. Então, aplicando a regrinha de 3, a gente consegue encontrar que 180 graus vezes x é igual a 30 graus vezes π radianos. Então, x agora divide todo mundo por 180. E aí, a gente simplifica por 3 e por 3, que vai dar 3 por 3 dá 1, fica só π. E 18 por 3 dá 6, então o ângulo que eu tô procurando, o arco que eu tô procurando, que vale meio, seno vale meio, é π sextos, π sobre 6 radianos. Fechou, finalizamos. Bora fazer a B. Na questão B, ele pede pra gente encontrar o arco cosseno aonde ele vale menos meio. Então, a gente precisa relembrar algumas coisinhas agora também. O sentido anti-horário é o sentido em que os valores são positivos. O sentido horário é onde os valores são negativos. Aonde que o cosseno vale meio? Veja ali, aqui no nosso tabela. O cosseno vale meio em 60 graus. Então, a gente sabe agora que aqui vai ser o valor daí negativo, né? Aqui é os 60 graus aqui. Então, se ele vier nessa direção, vai valer o que eu quero aqui, que é, no caso, menos meio. Mas se eu vier para cá, nesse primeiro quadrante aqui, que é o quarto quadrante, o cosseno permanece positivo. Aqui é o cosseno, tá? E eu quero onde ele é negativo, então agora a gente vai ter que rebater ele aqui, ó. Então, aqui é 60, tudo é 180, menos esse pedaço aqui que é 60, então 180 menos 60 vai dar 120, então aqui é 120 graus.
Então, aonde que o arco cosseno vale menos meio? Em 120 graus. Então, o ângulo que eu estou procurando é 120 graus, ó. Que aqui é onde o cosseno vale menos meio. Nessa parte aqui, do 0 até menos 1 aqui. E aqui é 0 até 1. Então, a gente vai achar aqui os 120 graus, tá bom? Então, 120 graus, eu não sei quanto que ele vale em pi radianos, mas eu sei que 180 equivale a pi radianos. Fazendo, então, a multiplicação cruzada, a gente vai encontrar, dividindo todo mundo agora por 180, aqui. Simplifica aqui por 6 e por 6, a gente vai ter 2 pi terços radianos. Então, esse ângulo aqui que a gente estava procurando. Fechou? Tá aí. Muito bem, todas essas análises precisam ser feitas, tá, pessoal? Lembrar desses detalhes aí do ensino médio. Vamos para C? Vamos lá, questão 1C. Então, vamos lá. A 1C. Ele pede agora, na 1C, calcule o arco tangente vale 1. Então, arco tangente igual a 1. Olha, só olhar aqui na nossa tabelinha, aonde que a tangente vale 1? Em 45 graus. Então, o ângulo que eu estou procurando é 45 graus. Aí, agora, a gente transforma isso para pi radianos. Fazendo a regrinha de 3 também. Multiplica cruzado. Aqui. Divide todo mundo por 180. E agora, a gente pode dividir esse por 45 e dividir esse por 45. Então, a gente vai encontrar que o x é igual, 45 dividido por 45 dá 1, só sobra pi aqui. 180 dividido por 45 dá 4. Então, é pi quartos radianos, pi sobre 4 radianos. Encontramos. Beleza. Bora agora rapidinho pro D. Aonde que o arco tangente é menos 1? Gente, se ele no sentido horário é pi quartos aqui, radianos, então, para ser menos 1, vai ser no sentido anti-horário, né? Então, vai ser menos pi sobre 4. Esse é o ângulo em que o arco tangente vale menos 1. Fechou. A E, vamos fazer a E aqui. Então, vamos fazer para deixar tudo organizadinho aqui. Onde que o arco seno vale menos 1? Então, a gente tem que o arco seno. Se o seno, que é esse eixo aqui, daqui até aqui vale 1. Nesse sentido horário, a gente sabe que aqui é 90 graus. 90 graus é a mesma coisa que pi dividido por 2, porque 180 é igual a pi. Então, 90, que é a metade, vai ser pi sobre 2. Só que daí ele quer no sentido anti-horário, menos 1. Então, menos 1 vai ser no menos pi sobre 2. Então, esse é o ângulo que ele estava procurando. Terminamos, rapidinho. E a F? Vamos lá para F. Ele pede aonde que o arco tangente vale menos raiz de 3. Ó, relembrando aqui, então, a nossa tabelinha. 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2 com raiz menos 1. Então, todo mundo dividido por 2 com raiz menos o número 1, porque raiz de 1 é 1. Então, aqui a gente já sabe que é 1 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Esse dá 1 e esse vai dar raiz de 3. Então, aonde que a tangente vale 60 graus? Perdão, é raiz de 3? No 60 graus, só que eu quero menos. Então, no 60 graus, equivale a x, 180 equivale a pi radianos, multiplica cruzado, 180 graus x é igual a 60 pi, divide todo mundo por 180 graus,
Aqui a gente já pode dividir todo mundo, simplificar por 6, simplifica por 6, que vai dar π sobre 3, só que como ele quer negativo, então o ângulo vai ser menos π sobre 3. E aí esse radianos, né? Que é o que a gente estava procurando. Perfeito? E a questão G agora, para a gente terminar, o exercício 1, é aonde que o arco seno de seno zero. Gente, seno zero é zero. Então, aonde que o arco seno vale zero aqui? No zero. Aqui, perdão. No 0 graus. Aqui não tem o grauzinho. Deixa eu só apagar aqui para não ficar errado. Aí. Então, aonde que o arco seno vale zero? No 0 graus, ó. Aqui é o nosso seno, tá? E aqui eu tô no 0 graus. Se você rebate aqui no eixo do seno, você vai ver que é no zero. Ó. Onde que o seno vale zero? No 0 graus. Fechou? Finalizamos a questão 1. Bora para a questão 2. Na questão 2, ele diz assim, verifique que o cosseno do arco seno do x é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E depois, ele quer que você calcule aonde que o cosseno vale o arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Isso que ele pediu aí agora, tá? Para a gente fazer essa questão, a gente vai ter que lembrar do teorema fundamental da trigonometria. Vamos relembrar ele aqui? Quando você faz o ciclo trigonométrico, ele tem um raio 1, certo? Então, aqui tem 1 para cá, 1 para cá. Se eu pego qualquer ângulo, vou chamar aqui de x, então esse raio aqui vale 1. Se eu rebato esse ângulo aqui nesse eixo aqui, eu tenho o cosseno desse ângulo. Então, essa partezinha aqui vale o cosseno. Se eu rebater aqui agora nesse eixo aqui, que é o seno, esse pedacinho aqui vai valer o seno desse ângulo. Vamos só ampliar essa figura aqui para ficar mais fácil aqui, tá? Vou ampliar aqui agora, vai ficar melhor. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais bonitinho. Então, esse raio aqui a gente sabe que vale 1. Essa parte aqui equivale ao cosseno desse ângulo. E esse aqui vai equivaler ao seno desse ângulo. Então, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, porque é um triângulo de 90 graus, eu sei que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa vale 1. Então, 1 ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado aqui, ó. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Se eu isolo o cosseno ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, esse aqui vem negativo, né? Eu diminuo o seno ao quadrado dos dois lados aqui. E aí, agora, a gente pode extrair a raiz quadrada. Então, o cosseno do x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Só que como a gente está na parte em que o x ele pertence a π sobre 2 e a menos π sobre 2, o cosseno nessa parte é o primeiro quadrante e o quarto quadrante. O cosseno é positivo, então a gente ignora o sinal negativo e só considera o sinal positivo. Então, fica 1 menos seno ao quadrado de x. Então, tá aí essa situação aqui. Então, aonde que o cosseno, aqui agora que a gente queria provar, que é o arco seno de x, vale isso aqui. Então, a gente tem, no caso aqui, então, como a gente tem interesse de provar essa parte aqui, o arco seno de x é o próprio ângulo x. Então, aqui no seno aqui vai ser o próprio ângulo dele, que é o x ao quadrado. Então, o cosseno do arco seno do x aqui vai ser o próprio ângulo x. Então, é 1 menos x ao quadrado, que é o que a gente queria
demonstrar aí. Fechou. Agora, a gente precisa calcular o cosseno do arcosseno de raiz de 3 sobre 2. Vamos novamente na nossa tabelinha. Aonde que o seno vale raiz de 3 sobre 2? Bora lá na tabelinha? Deixa eu ver aqui, ó. Pegar a tabelinha aqui lá do exercício 1, tá? Então, vamos pegar aqui. Aqui. O seno vale raiz de 3 sobre 2 e 60 graus, tá bom? Só que ele quer aonde que é o negativo, né? Ele quer a parte do negativo. Vamos olhar aqui agora. Então, aonde que o arcosseno vale menos raiz de 3 sobre 2? Vamos ver lá. Então, a gente tem aqui é o seno e aqui é o cosseno do ângulo. Eu sei que ele quer no menos aqui, então a gente vai vir pra cá. Então, como a gente tá no domínio aqui, que é π sobre 2 e aqui menos π sobre 2, então a gente tem o seno é positivo aqui em 60 graus, é onde ele vale raiz de 3 sobre 2, né? Da nossa tabelinha, em 60, que a gente acabou de ver. Só que ele tá pedindo negativo, então ele tá aqui, ó, no 300 graus aqui. Só que o cosseno nesse daqui é sempre positivo. Então, a gente vai calcular, na verdade, o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus, se você olhar aqui na tabelinha, vale meio. Então, a resposta é meio. E aí, com isso, a gente conseguiu calcular o que ele pediu. Terminamos, então, a questão 2. Deixa eu enquadrar aqui para vocês olharem aí. Se quiser tirar um print, alguma coisa para você poder anotar e fazer sua lista, tá aí finalizado. Vamos agora para a questão 3, tá? Na questão 3, ele diz assim, que F é dada por... Vamos lá, questão 3. Deixa eu só colocar aqui, lista 3, cálculo 1. A F de x aqui é igual a seno de x menos π quartos. Tá aí. Ele quer saber se ela é invertível. Para a gente verificar quando uma função ela é invertível, a gente precisa lembrar da definição. Uma função, ela admite inversa quando ela é sobrejetora e bijetora. Vamos relembrar esses conceitos? Sobrejetora é facinho da gente lembrar aqui agora. Você tem o seu domínio aqui A e aqui você tem o seu contradomínio B, tá bom? Então, eu tenho aqui o A e aqui eu tenho o B. Quando você tem, por exemplo, esse domínio tem essa imagem aqui, esse aqui também tem essa imagem, aqui tem essa e aqui tem essa aqui. Pronto. Quando acontece isso, você verifica que aqui no teu contradomínio não sobrou ninguém, tá certo? Não sobrou ninguém, mas eu tenho no meu domínio aqui, esses dois valores, esses dois pontos aqui, eles têm a mesma imagem aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, essa aqui é a função sobrejetora, que não sobra. Beleza? Quando você tem a injetora, então a injetora a gente vai ver aqui agora. Ela tem que ser bijetora. E para ser bijetora tem que ser injetora. Eu escrevi errado aqui, né? Então, só vamos arrumar aqui que eu acabei esquecendo. Tem que ser bijetora e aqui tem que ser injetora. Então, vamos fazendo a correção aqui. Então, a função ela é invertível quando ela é bijetora. E para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora. Eu já arrumo aqui, tá? Então, vamos ver aqui, quando que ela é injetora. Ela é injetora quando aqui você tem o seu domínio A e aqui você tem o seu contradomínio B. Então, eu tenho aqui, 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 e aqui, 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 aqui e aqui.
Então, esse tem essa imagem, esse vai ter essa imagem, e aqui essa imagem. Ó, aqui eu tenho 1 para 1. Mas eu tenho, no contradomínio B, eu tenho esse valor que tá sobrando, esse pontinho que sobra. Então, na injetora eu tenho 1 para 1, um valor aqui no meu domínio para um valor aqui no meu contradomínio, né? Tendo então essa imagem aqui, que eu acabei de passar para vocês, mas sobrou aqui no contradomínio B. Isso, quando acontece, ela é injetora. Tá bom? Aí. Isso. Quando eu tenho sobrejetora e injetora junto, ela vai ser bijetora. Ou seja, a bijetora, para relembrar aqui, então eu tenho A e eu tenho B. Então, aqui no meu domínio e meu contradomínio, eu vou ter 1 para 1, que é o caso da injetora, e não vai sobrar ninguém, que é o caso da sobrejetora. Então, ela se torna bijetora. Quando isso acontece, a minha função ela é invertível, tá? Deixa eu enquadrar aqui para vocês. Não vou conseguir muito, não, mas tá bom aí. Tá dando para ver. Fechou, beleza. Agora ele quer que você veja se essa função ela vai admitir inversa. Tá ali, ó. Decida se a função é invertível. E nesse caso, se não, faça restrições ao domínio ou contradomínio da função a fim de produzir uma função invertível na mesma regra dessa função e explique a função inversa. Então, a função inversa a gente acabou de explicar, tá bom? Quando que ela é. E a gente vai agora encontrar qual é o intervalo no domínio, no contradomínio, em que a gente vai ter que essa função admite ser tanto injetora e sobrejetora para ser bijetora, e aí a gente tem condições de encontrar a inversa dela. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ela vai ser injetora, né, no intervalo menos π sobre 4 e 3π sobre 4. Logo, a gente vai ter que nesse domínio aqui, vai ter o contradomínio dele nos valores menos 1 e 1. E aí, com isso, g de x, que é a minha função que eu estou agora restringindo nesse intervalos aqui, tanto para o domínio, do caso dela, e o contradomínio, para ela poder ter admitir a inversa, a gente vai ser que seno de x menos π sobre 4 é invertível. E a função inversa dela vai ser o arco-seno com o π² somados ali. E aí a gente, então, conseguiu fazer essas restrições para a gente ter a nossa funçãozinha, a f de x, nesse caso, para esse intervalo aqui sem admitir inversa. Tá bom? Terminamos a questão 3. Vou tentar ver se eu consigo enquadrá-la aqui. Aí assim vocês já podem também tirar um print, se vocês precisarem aí pra gente. E se vocês tiverem alguma dúvida, os professores também estão à disposição aí. Também pode entrar em contato comigo, por e-mail, tudo que a gente ajuda, tá bom? Vamos fazer agora então a questão 4? A questão 4, ele dá assim, ó. Vamos lá, questão 4. A f de x é igual a x ao quadrado menos x menos 6, se x menor ou igual a 2, e menos x mais 1, se x estiver entre 2 e 5, e 6 se o x for maior que 5. Então, tá aí a nossa função. No item A, ele pede, calcule a f de 2, a f de 4, a f de 1, mais f de 5,
mais 3 e a f de 6. Então, vamos calcular lá, ser tranquilo. No lugar do x, eu vou substituir agora primeiramente o 2. Só que para isso eu vou ver, então, se x é igual a 2, ele vai admitir essa função aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado, menos 2 menos 6. Então, a f de 2 vai ser igual a 4. Aqui vai ficar menos 8, isso então vai dar menos 4, né? 2 ao quadrado é 4. Os sinais aqui negativos, você acaba indo para no menos 8, então fica menos 4. Fechou. Agora, a gente tem aqui no F4. No F4, você tem nesse intervalo aqui, entre 2 e 5. Com isso, eu tenho que usar essa minha função aqui agora, que é menos 4 mais 1. Esse resultado, para quem tem dificuldade com continha, lembra lá do 7º ano lá, do Ensino Fundamental 2. Sinais não são iguais, menos se faz. Mas pensa só, eu devo 4, paguei 1, continuo devendo 3. Então, aqui vai ficar menos 3. Fechou? Agora, a gente vai calcular a f de 1. Vamos lá. A f de 1, ele também está dentro desse intervalo, opa! Daí, no caso aqui, é menor que 2, então é aqui. Então, vamos ficar dentro, o x vale 1, então é menor que 2, então é essa aqui. Então, vai ficar 1 ao quadrado, menos 1, menos 6. Isso vai ser que a f de 1 vai ser igual a 1 menos 1 menos 6. Isso vai dar menos... Ah, não, mas espera aí, ele não quer... Ah, isso, então tá certo. Vai dar aqui menos 6. Tá, agora a gente vai calcular a f de 5. F de 5 aqui vai ser... No caso aqui, deixa eu ver se tem igualdade. Aqui tem igualdade, faltou. Então, é essa função aqui. Então, fica menos 5 mais 1. Então, a f de 5 vai valer menos 4. E mais 3. Então, vai falar f de 1 mais f de 5 mais 3. A f de 1 eu encontrei menos 6. A f de 5 eu encontrei menos 4. Mais 3, isso vai ser igual a menos 7, né? Menos 10 mais 3 fica menos 7. Encontramos, então, a f de 5 aí, com a f de 1, somando a 3, deu resultado menos 7. Fechou. Agora, a gente tem que calcular a f de 6. Então, vamos colocar aqui mais para cima. A f de 6 é quando o x é maior que 5 e ele é constante, é valor 6. Então, a f de 6 é igual a 6. Terminamos aí o item A. Tá aqui para vocês. Vou tentar enquadrar também. Fechou. Agora, a gente vai fazer o item B da questão 4, que é esboçar o gráfico. Então, vamos fazer o esboço do gráfico? Utilizar os valores que a gente já tem, né? Deixa eu botar B aqui. Aí. Aqui a gente sabe que quando é maior que 5, o y, a f de x, é igual a 6. Isso aqui, o x tem que ser maior que 5. Quando ele está entre o 2 e o 5, a minha função vale menos x mais 1. E quando ele é menor ou igual a 2, a minha função é a parábola x ao quadrado menos x menos 6. Para isso, a gente vai ver os intervalos que ele colocou. É esses intervalos aqui, tá? Então, vamos traçar aqui agora a parábola. Deixa eu botar para cá. Mais aqui. Então, o y e o x. Como a gente sabe que isso aqui é uma parábola, a gente vai avaliar como? Toda vez que a gente tem uma função quadrática, ela tem o formato genérico dela aqui, ó, como isso aqui. Então, comparando, o A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 6. O C é onde ela vai cortar o eixo Y. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, ela tem que passar por esse pontinho aqui, a nossa parábola, tá? Agora, a gente pode calcular o x do vértice. Onde que vai ser o x do vértice? É menos B sobre 2A. O B é 1 e o A é 1 também. O B é 1 negativo, né?
Então, fica meio que é 0,5. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Quando é 5, a gente vai ter que fazer um outro gráfico, vou fazer em outro lugar. Senão vai ficar aqui, ó, como eu fiz os cálculos aqui, aí não vai ficar bom de traçar. Então, vamos fazer o gráfico em outro lugar, tá? Deixa eu só pegar aqui. Então, aqui eu só passei a limpo tudo que a gente já fez de cálculo, tá? Deixei bonitinho aqui. Vamos relembrar aqui agora. Quando a gente tem essa função aqui, a gente vai, então, ver que o A é igual a 1, o B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 6. Esse C aqui, o termo independente, ele é onde corta o eixo Y. Então, ele tem que passar bem no menos 6, onde ele vai cortar o eixo Y. Agora, a gente vai ver aonde que ele vai cortar o eixo X. Ele corta o eixo X no zero da função, ou seja, quando eu tenho x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Para resolver essa equação aqui de segundo grau, você pode fazer Bhaskara ou soma e produto. A soma é menos b sobre a e produto é igual a c sobre a. Então, soma vai ser menos 1 sobre 1 e o produto é menos 6 sobre 1. A soma, então, dá 1 e o produto dá menos 6. Aí você pensa assim, aonde que na tabuada a gente tem o 6? 2 vezes 3. Só que eu não tenho interesse em encontrar 2 vezes 3, eu tenho interesse em encontrar menos 6. Então, agora, um desses dois aqui é negativo. Qual será? O menos 2. Porque menos 2 mais 3 vai dar 1, que é a soma que eu quero encontrar. Então, ele vai cortar o eixo x no x igual a menos 2 e o x igual a 3. Esse é onde ele vai cortar o eixo x, tá bom? Agora, a gente também tem que ver a concavidade dessa parábola, se ela é voltada para cima ou para baixo. Quando A é positivo, a concavidade é voltada para cima, a gente diz carinha feliz. Quando A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Como o meu A é positivo, é 1, então a parábola vai ter concavidade voltada para cima. Fechou. Agora a gente vai traçar, então, o gráfico. Vamos relembrar aqui só em relação à reta, tá? Então, vamos ver agora a parte da reta. Y é igual a menos x mais 1. Vamos lembrar aqui da função afim, ax mais b. O b é o coeficiente linear da reta, então é onde corta eixo y. Então, tem que cortar o eixo y em 1. E onde que ele vai cortar o eixo x? Corta eixo x no zero da função. O zero da função é só a gente igualar o y a zero. Então, vai ficar 0 igual a menos x mais 1. X, então, é igual a 1. Então, ele vai cortar em 1. Então, achamos também aí a nossa reta. Agora, a gente vai traçar o gráfico, com todas essas informações aqui, tá? Deixa eu passar aqui pra cima, colocar... Vou botar aqui, o gráfico vai caber aqui, então, vou botar aqui. Vamos lá. Aqui... Então, aqui tá o x, aqui tá o y, ele tem que cortar no menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou botar aqui menos 7, menos 6, aqui o 0, ele vai passar aqui no menos 2, aí aqui o 3, 4, 5, quando o x é maior que 5, o y vale 6, então a gente já dá até para colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui. Então, a gente vai traçar o esboço aqui agora. O intervalo é aberto porque não admite sinal de igual. Então, tá aqui essa parte do gráfico. Fechou. Agora, a gente vai fazer essa outra parte aqui. Tô indo de baixo para cima, tá? Fica mais fácil. Então, agora a gente vai fazer da reta, menos x mais 1, tá aqui. Então, vamos avaliá-la aqui, ó. Vai cortar no eixo, no x no 1 e no y também no 1. Só que a gente tem que ver aqui agora que a nossa função vai no intervalo de 2 a 5. Então, quando a gente tem 2 aqui, só substituir 2 aqui. Então, vamos fazer aqui, ó.
Fica menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, aqui é o menos 1, com 2 aqui, bolinha aberta. E quando é 5 aqui, quando é 5 a gente calculou também, cadê? A gente fez o cálculo do 5, a gente daqui, ó, menos 5 mais 1 dá menos 4. A gente até tinha feito aqui antes, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Menos 5 mais 1 deu menos 4. Então, aqui vai ficar com menos 4. Então, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui é o 5, né? Então, bolinha aberta. Tá aqui, então, a nossa parte do outro gráfico. Isso aqui, ó, não pode existir pintado, porque o intervalo, que essa reta é no gráfico, é do 2 até o 5, ó. 2 até o 5. Então, até aqui, eu vou até usar, como o 5 aqui, então aqui é a bolinha fechada aqui no 5. Deu certo. Beleza. Fizemos aí. Agora, a gente vai fazer a parte do gráfico. Vamos olhar a parte do gráfico lá, que vai ficar bom também. Então, a gente tem que ver aqui, no X do vértice, eu não calculei. Então, vamos calcular aqui agora o X do vértice para terminar. O X do vértice de uma parábola, para vocês lembrarem, é menos B sobre 2A. E o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Então, o X do vértice aqui vai ser menos 1, com menos 1 dá 1, e 1 vezes 2 dá 2, então é 0,5. Então, tá aqui o 0,5. E o delta que a gente precisa calcular é B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6, né? São esses valores que eu peguei aqui. Então, dá 1, menos com menos dá mais. 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 6, 24. Então, o delta é igual a 25. Então, aqui, o y do vértice vai ser menos 25 dividido por 4, que 4 vezes 1, que é o A, dá 4. Isso aqui é menos 6,25. Então, menos 6,25 tá aqui. Então, tá aqui o nosso vértice aqui, ó, da nossa parábola. Então, ele passa pelo ponto 6 aqui, ó, menos 6, tá vendo, ó? Ele corta o eixo, o y no menos 6, tá aqui. Aí, aqui tá aqui no 2, aqui. Então, deixa eu traçar aqui. Aí. E aqui, quando ela vale aqui no 2 igual a 2, vai valer quanto? Menos 4. Então, ela vem até aqui, ó. Até nessa partezinha aqui. Isso. Se você continuasse com a parábola, você vê que ela ia cortar bem no 3, ó. Que foram as raízes, né? Que a gente encontrou, menos 2 e 3. Tá vendo? Ó, menos 2 e 3. Só que essa parte aqui não tem o gráfico, vai só até aqui. Então, esse é o esboço do nosso gráfico. Fizemos tudo na mão. É bem importante, gente, ter esses domínios aí. Beleza? Então, finalizamos a nossa correção do exercício 1 ao 4. Precisando de mim, pode mandar mensagem que eu respondo vocês sempre que puder. Um beijo. Tchau!